Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. De uma maneira geral, os bienais sempre foram imprescindíveis, eu acho, para a cultura. Eu venho aqui todos os anos, então essa Bienal é super especial para mim. A Fundação Bienal de São Paulo é uma das mais antigas e tradicionais instituições culturais que se propõe a mostrar a arte contemporânea, global e brasileira a um público também brasileiro e global. Tentar enfatizar quanto a nossa percepção da exposição hoje é inevitavelmente distinta do que teria sido alguns anos atrás. Se antes era apenas, digamos, uma estratégia curatorial, hoje se tornou algo muito mais presente na vida de cada um. Isso que nos levou a seguir acreditando nesse projeto. Eu acho que se a gente estivesse trabalhando com qualquer tema, por muito pertinente que ele fosse, dificilmente a gente continuaria acreditando, depois de tudo que aconteceu, que ainda era um tema essencial de ser discutido, porque o mundo se transformou, a nossa percepção do mundo se transformou tanto que seria difícil. Como o objetivo era, pelo contrário, mostrar quanto a exposição faz parte do mundo, essa metodologia, no fundo, é o que tornou a Bienal, do nosso ponto de vista, da curadoria, ainda mais pertinente do que era quando a gente começou a pensar ela. Quando nós decidimos pelo título da Bienal, Faz escuro, mas eu canto, baseado no verso do poema do Tiago de Mello, Madrugada Camponesa, já naquela época nós constatávamos um momento de escuridão no mundo, de dificuldade, de polarização, mas ao mesmo tempo queríamos oferecer uma esperança. E porque no poema Faz escuro, mas eu canto, que amanhã vai chegar. Não imaginávamos que essa escuridão se tornaria tão mais intensa como ela se tornou com a pandemia. São muitos suportes que a Bienal apresenta. A gente tem pintura, performance, música, escultura, dança e tudo isso fundido numa grande mostra que acontece aqui. A 34ª Bienal começou de uma preocupação, um entendimento que dizia respeito ao quanto a leitura que nós podemos fazer de uma obra de arte se transforma dependendo de onde você a encontra, junto do que, junto com quem, em que lugar e em que momento histórico, em que momento da sua própria vida. E essa metodologia, o eixo assim, principal dela era ampliar a exposição no tempo e no espaço. No tempo, porque aconteceriam 3 exposições individuais no pavilhão e 3 grandes performances, e no espaço porque teríamos uma série de colaborações com instituições da cidade. Nessa edição, com essa extensão no espaço, nós achamos interessante trazer para junto da Bienal outros museus e instituições culturais para a gente realizar essa missão. Os nossos parceiros aqui em São Paulo, na realidade, são os grandes equipamentos culturais da cidade. A Pinacoteca do Estado, o Museu Afro-Brasil, a Cultura Artística, o Sesc, a Casa do Povo e tantos outros, né? Historicamente, as instituições culturais da cidade de São Paulo sempre pensaram na sua programação levando em consideração a Bienal, o período da Bienal. Então era um momento em que internamente curadores e diretores de museu discutiam qual seria a grande exposição no período de Bienal, porque era um momento realmente de um marco muito importante no cenário artístico nacional e internacional. Um outro aspecto que foi muito interessante da existência dessa rede é que cada uma dessas exposições não foi curada pela mesma equipe que cura a Bienal, mas em todos os casos o desenho dessas exposições foi feito dentro daquela instituição, por uma curadoria própria, na linguagem e no perfil daquele espaço. E o objetivo disso, o intuito dessa metodologia era fazer com que de uma maneira muito natural, para quem visitasse pelo menos mais de uma dessas exposições, ficasse claro quanto a nossa percepção, a maneira como a gente entende uma obra, a gente entende uma exposição, é diretamente ligado
inevitavelmente ligado ao contexto, ao tudo que está ao redor de uma obra. Então, vendo uma obra no contexto de uma exposição individual, a gente faria uma leitura. E ao ver de novo a mesma obra numa exposição coletiva, faríamos outra leitura. Porque aqui a gente está contando um jeito de olhar para ele. Lá tem outros jeitos em cena. Talvez o caso mais forte nesse sentido é o do Jaider Esbel, porque ele foi convidado como um artista que participa com várias obras aqui na Bienal, é uma voz importantíssima nesta geração e neste momento do país e do mundo, mas ele não é só artista, ele também é curador, pensador, escritor, articulador do que ele chama de arte indígena contemporânea. Então, a participação dele aqui seria incompleta se não fosse o MAN de São Paulo, que é o prédio mais próximo aqui da gente, ter topado se engajar para construir junto com o Jaider uma exposição curada por ele que englobasse essa ideia de uma rede de arte indígena contemporânea de forma ampla, múltipla, que ecoa, complementa, até disputa o modo como a arte indígena já está presente aqui na Bienal. Cada ano eu conheço mais um artista e eu fiquei muito tocada. Eu vim hoje, que ele já não está mais nesse plano, e para mim foi muito emocionante eu mergulhar na obra dele, nele, não estando aqui. E aí quando esse homem traz essa natureza para dentro quase do corpo dele, ele é a própria natureza. Saber da história, de saber da quantidade de artistas, sobretudo indígenas, que tem presente nessa Bienal de agora, é isso, de você conhecer, de você experienciar outros olhares, sobretudo desses povos originários. Cada espacinho aqui foi projetado para você entrar num mundo completamente diferente. Então foi muito legal a gente poder expandir a mostra no tempo e também no espaço, porque a gente teve mais área e uma duração maior, o que fez com que a capacidade de fruição do público fosse ainda maior do que normalmente uma Bienal tem, que já é uma mostra muito visitada. Agora está na cidade inteira, em todos os museus, né? A Bienal se espalhou pela cidade. Eu só agradeço, que bom que a Bienal existe. Foi criada uma exposição que para nós foi muito importante, chamada Vento, em novembro de 2020, que foi uma exposição que aconteceu num dos momentos de reabertura parcial dos espaços culturais na cidade de São Paulo, em que foi possível ocupar os 30 mil metros do pavilhão com obras de apenas 20 artistas, sem construir nenhuma parede, nenhuma divisória, numa situação que era em si, na própria montagem, na distância entre as obras, nos ecos, nas caminhadas, etc., uma materialização do contexto de distanciamento. Quem viu percebeu que a gente estava, de certa forma, naquele momento, falando da pandemia, sem falar dela, porque a gente estava falando de um momento muito único, através de uma exposição muito única também. Então é um jeito não literal, não direto de falar de algo que estava impactando de maneira muito forte a vida de todos nós. Eu me senti muito livre lá, sabe? Liberdade é a melhor coisa que existe, né? Às vezes a gente vai em museu, tem que ir por aqui, não pode voltar por aqui não. A gente está ali para fazer tudo que a gente quer e é sensacional isso, essa sensação de liberdade. Eu amo os monitores da Bienal, falar com eles e escutar muitas vezes. Eu sou artista e eu tenho a costume de escutar falar o que falam das obras. Eu acho essencial, a gente está vivendo uma época que a arte ela não é tão valorizada, eu acho que ter esses espaços, né, abertos é muito importante. Que um artista ele está falando sobre o tempo dele, sobre as coisas que ele sente, e é uma verdade assim, né? Como é importante esse olhar, esse falar, esse sentir. Também teve ativações específicas de obras que existem, na verdade, só no momento em que elas são coreografadas e executadas por alguns performers. Isso é uma maneira de trazer para o grande público também, que é um grande desafio no caso de performances, a possibilidade de entrar em contato com esses acontecimentos. Porque na arte contemporânea hoje em dia não é apenas você ver, é muito entrar em contato com o que o artista está querendo dizer. E em muitos momentos isso não se dá pela mediação da obra, mas se dá pela mediação
de pessoas contratadas e treinadas pelos artistas para transmitir o que elas pensaram, ou até, como na obra da Nina Bayer, que chama The Complete Works, o trabalho completo, pelo próprio trabalho, pela própria carreira dos performers, porque nesse caso são dançarinos profissionais já aposentados que apresentam de memórias todas as coreografias que eles realizaram ao longo da carreira. Então é um trabalho da Nina, mas também é realmente a memória desses dançarinos, ao ponto que é quase impossível dizer onde está de fato a autoria da obra, mas para quem entra em contato com ela, é uma sensação muito forte de ver algo acontecendo na sua frente, e não algo que foi executado em outro lugar e está simplesmente sendo apresentado. Mas a maioria das ações do programa público aconteceram exatamente aqui onde a gente está, nessa obra, que é a obra Deposição, do Daniel de Paula, David Reuter e Marissa Benedict. E é uma antiga roda de negociação da Bolsa de Chicago, onde eram negociados principalmente grãos. Então, inclusive grãos produzidos no Brasil. E, de certa forma, as negociações que aconteciam aqui impactavam de maneira muito direta também o ecossistema e a paisagem brasileira, além de outros países. Aí, a partir dessas considerações e de outras questões que a obra traz, a gente convidou a Vânia Medeiros e a Beatriz Cruz para proporem um ciclo de conversações que aconteceram aqui, que foi um ciclo muito intenso. A gente ainda teve uma parceria com a Cultura Artística, que propôs um ciclo de apresentações musicais, também num campo expandido da música, curadas por Chico Dub. Então, ao longo da exposição, aconteceram muitas ativações de obras, muitos programas públicos de tipos muito diferentes, porque um dos desafios, talvez o maior desafio que uma Bienal tem, é sempre conseguir falar ao mesmo tempo para públicos muito distintos. E também, assim como fizemos isso na exposição, ao ampliar ela, né, no tempo e no espaço, como falei antes, também acho que conseguimos, de certa forma, fazer isso na programação pública, tentando ter variações na tipologia de eventos propostos. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão de noite. Esse trabalho também, ele é muito metafórico e tem a ver com uma dos enunciados da Bienal, que é justamente os escritos do Édouard Glissant, que fala da poética da relação, que fala da necessidade do diálogo e da necessidade dos diferentes dialogarem, interagirem com vistas a um objetivo comum. É por isso que a gente trabalha com o que a gente chama de enunciados, que são elementos que vêm de fora do mundo da arte e que trazem essas questões. São imagens, objetos, artefatos ou até elementos naturais, né, como um meteorito, uma rocha, uma pesquisa mais acadêmica, trechos de vídeos ou de filmes. Então, elementos muito díspares que têm, na maioria dos casos, uma história para contar, e a gente, como curadores, conta a história desses objetos, não fala diretamente das obras. De uma forma muito porosa e de múltiplas interpretações, esses enunciados vão compartilhando com o público uma certa forma de afinar o conjunto de artistas de origens e linguagens muito diversas que está ao redor. É uma maneira que a gente achou de sugerir leituras possíveis dessas obras sem impor elas. O fato da mostra ter sido postergada em um ano, e nós temos tido uma quantidade enorme de ações digitais, fez também com que tudo aquilo que foi produzido para a 34ª Bienal fosse burilado, pensado e discutido ao longo desse tempo. Hoje, trabalhar com arte e relacionada diretamente à biologia e à ancestralidade é para que chegue aos corações, né? Que a exposição também é generosa, ela abre para a gente poder pensar sobre isso. A Bienal acontece, apesar de tudo. Quando vieram os textos finais, o catálogo e a própria mostra, nós estávamos muito mais conscientes e muito mais ligados a tudo que tinha sido proposto pela curadoria. O curador-geral da Bienal de São Paulo, da 34ª edição, formou um time extremamente feliz,
convidou para ser o curador adjunto Paulo Miada e, além disso, como curadores convidados, Francesco Stock, Ruth Esteve e Carla Zaccanini. Cada um deles contribuiu com a sua visão, sua experiência, seu conhecimento de artistas para esse resultado extraordinário que a gente teve. Esse processo de seleção das obras foi muito mais desafiador do que ele é numa exposição que parte de um tema. Quando você tem um tema, você tem uma baliza, você tem uma ideia e você vai achando obras específicas ou artistas que trabalham com temas que se relacionam com aquele. No nosso caso, o convite que eu, como curador-chefe, fiz para os outros foi trazermos cada um de nós artistas ou, em muitos casos, obras específicas que cada um de nós achasse que faziam sentido ou eram urgentes de serem vistas no Brasil nesse momento. Fizemos parcerias com o setor público que nos permitiu trazer para a Bienal alunos da rede municipal e estadual de ensino, quilombolas, pessoas de comunidades em torno de São Paulo. Quando nós pensamos, então, nessa diversidade, em deixar a mostra não só artisticamente diversa, mas também do ponto de vista humana, que ela também fosse muito diversa, nós pensamos que atrair públicos que normalmente não vêm à Bienal também era uma tarefa nossa muito em consonância com políticas públicas. Então, a gente pensou que fazendo atividades fora do pavilhão, conectadas com a Bienal, nós podíamos trazer mais gente que pudesse ter contato com a arte contemporânea. O espaço de restauração que foi criado para essa Bienal, na marquise do prédio, também levou em consideração medidas sanitárias. As pessoas podiam comer com mais liberdade. As cangas, por exemplo, foram uma maneira divertida de nós sugerirmos às pessoas que fizessem piquenique no parque, porque a Bienal está num jardim, e que pudessem, então, comer com suas famílias, com seus amigos, de uma maneira mais segura, sem estar muito próximo de ninguém, porque sempre tem uma árvore bonita, um recanto legal, para que as pessoas façam esse piquenique. Muita gente que visita a Bienal tem uma relação afetiva e de longa data com a Bienal. E o fato de poder voltar a visitar a Bienal depois de um ano de hiato, para todo mundo que já visitou outras edições, tinha um valor muito especial. Mas mesmo para quem veio por primeira vez ver essa Bienal, a Bienal tradicionalmente sempre tem um público novo muito grande, e essa não é uma exceção nesse sentido. O fato de você voltar a visitar uma exposição desse tamanho, num prédio tão icônico como esse, e de realmente entrar em contato físico com outras pessoas, mesmo num espaço tão grande que você não se sinta ameaçado ou não sinta que há uma aglomeração que pode criar algum tipo de angústia, e ter principalmente o contato com as obras de arte, eu acho que foi uma experiência muito forte para muitas pessoas. Estamos voltando, estamos vivendo, estamos vivos. E nesse momento acho que ela tem sua devida importância, como sempre teve cada uma em seu tempo, né? Acho que ela tem esse poder de juntar, de aglutinar exatamente as questões mais pertinentes daqui, da atualidade. Acho que é isso. E realmente a Bienal para mim tem um significado muito forte na minha existência, na minha mudança, na minha construção como ser humano, não só como artista. A minha primeira Bienal foi em 96, eu tinha acabado de chegar do interior do Rio Grande do Sul e eu não sabia nada das artes, não entendia nada, mas quando eu cheguei aqui, eu conheci um outro universo, um outro mundo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eventos assim só mostram o quanto o Brasil é gigante e quanto tem artistas gigantes que poucas pessoas conhecem. Não só do artista, mas eu acho que é de todo mundo, assim. É a urgência desse viver, assim, a urgência do agora. Isso aqui é sensacional, é uma pérola para a sociedade, para o pensamento, para tudo. Vou esperar a próxima Bienal, o resultado depois do tempo que a gente passar após pandemia. Toda a reflexão que essa Bienal trouxe, de constatar a escuridão, de mostrar, sabe, todos os desafios que o mundo está enfrentando através dos seus diferentes enunciados que a gente mostrou, de resistência, de superação, de afirmação de minorias, foi uma coisa muito importante e, ao mesmo tempo, com um momento de esperança, com uma visão positiva do para frente. Faz escuro, mas nós seguimos cantando
que nós acreditamos que há possibilidade das coisas melhorarem e isso vai depender da gente, e é isso que está proposto aqui.